meus pais. E hoje muitos não se falam sobre isso. E o que eu quero pregar nessa noite é sobre o temor do Senhor. Então o título do nosso sermão nessa noite é: não tenha medo de temer ao Senhor. Amém? Estudar o livro de Provérbios é matricular-se na escola superior da sabedoria. É fazer um doutorado aos pés de Salomão, o homem mais sábio da sua geração. É aprender com os outros sábios inspirados pelo Espírito Santo. É sobre penetrar as verdades eternas que são como farol a iluminar o nosso caminho. O livro de Provérbios contém alguns dos ensinos mais sublimes jamais escritos a respeito de uma vida piedosa, uma vida cheia de bons frutos, uma vida contendo reiteradas e eloquentes advertências contra a licenciosidade sexual e sobre a tolerância ao crime, em colaboração com criminosos mais impiedosos. Provérbios ensina sobre a bela arte de viver harmoniosamente com as pessoas, sem entretanto comprometer com os princípios morais. O escopo do livro aqui é sobre inculcar virtudes sobre as quais insiste por toda a Bíblia. Inculcar, que diz em Deuteronômio capítulo 6 em diante, fala sobre inculcar o ensino sobre os nossos filhos, ou chamar Israel. Mas aqui está dizendo para nós que inculcar é abrir a nossa cabeça e colocar lá dentro. É isso, é inculcar essas virtudes bíblicas na nossa mente. De uma forma repetida, encontraremos nas Escrituras. De maneiras multiformes e métodos diversos, nós vamos encontrar. Por quê? Porque Deus forneceu instrução abundante, linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, quanto ao nosso modo de viver, que Ele deseja para nós, de sorte para que quando pecarmos ou errarmos, não venhamos dar desculpa que erramos o alvo. Entenda, Deus, vou repetir, Deus deu preceitos, deu ordem, forneceu instrução ao ser humano, principalmente a Provérbios, de uma forma abundante, para que não venhamos nos justificar, para que nós não venhamos dar desculpas um dia que nós batemos a mão no peito e dizer: não, eu não sabia. Não, sabia sim, porque Deus já nos deu, Deus já colocou à nossa disposição, e Deus não leva mais em conta o tempo da ignorância na nossa vida. Amém até aqui? Provérbios então pertence ao segmento do Antigo Testamento. De uma forma comovente aqui nós encontramos, de uma forma tão linda, dentro da teologia se divide, chamado de literatura sapiencial, ou a literatura da sabedoria, que acompanha os outros livros como Cânticos, que é Cantares, Eclesiastes, o livro de Salmos. Nós vamos encontrar, e aí nós vamos ver que a palavra provérbio significa, vem de duas palavras latinas, em vez e verbo, que vem da palavra vocábulo. Então a palavra hebraica traduzida por provérbio significa comparação. Nós sempre vamos ver nos Salmos, mas também principalmente nos provérbios, o que? Salomão fazendo comparações. Em Eclesiastes nós vamos ver sobre a vida cotidiana, é como se fosse parábolas mesmo, é sobre a vida que está passando e se aplica, pega a palavra e se aplica ao nosso caminhar, à nossa forma de viver. E aí, provérbio então vai entender que é uma sentença que substitui muitas palavras. É uma afirmação curta que resume para nós um princípio de sabedoria. E nós encontramos no livro de Provérbios uma série de similaridades, contrastes, comparações. E na maioria dos provérbios registrados aqui, nós vamos ver que eles vão ensinar grandes princípios e verdades com poucas palavras.
Porque o propósito principal do livro de Provérbios é adquirir sabedoria através das instruções que aqui está. Mas o tema principal do livro de Provérbios é o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, e que é o que eu quero falar com vocês nessa noite. Dentro da língua hebraica nós vamos encontrar um termo usado dentro da hermenêutica chamado paralelismo, que é muito comum nos Salmos e nos Provérbios, aonde temos sentenças e depois tem outra sentença da mesma forma embaixo, que está falando a mesma coisa da de cima. Nós podemos usar os Salmos aqui, 111, que diz assim, versículo 10, verso 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bom entendimento tem todos que obedecem aos seus preceitos, e o seu louvor permanece para sempre. Olha o Salmo 112, em abaixo vem a mesma sentença, querendo dar ênfase: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e que em seus mandamentos tem grande prazer. Está da mesma forma, mesmo contraste, o mesmo paralelo. Mas isso tudo é para fazer o quê? É para nos estar adicionando entendimento, para nos dar clareza ao texto anterior que lemos, de tal forma que podemos entender, e que esse entendimento venha nos trazer conhecimento sobre o nosso caminho. Amém? Então toda vez que você encontrar esse paralelo assim, um abaixo do outro, é porque Deus está querendo enfatizar algo para nós. Então, e o primeiro degrau para esse caminho se chama temor ao Senhor. Mas o que é temor ao Senhor? O que isso significa? Eu quero ser bem sucinto na explicação, que temor ao Senhor não é ter medo de Deus. Temer ao Senhor é dar a Ele reverência. E esse temor não pode ser algo temido, no sentido de medo, porque medo é contrário ao temor a Deus. Temor não é sobre ter medo de Deus. Imagina um temor que te faz você fugir de Deus com pavor, que se esconde dele com terror, como Adão fez, como se fosse um problema. Isso não é temor, isso é medo. Esse tipo de medo é um medo pagão, não tem nada a ver com glorificar a Deus e desfrutar dele. O Evangelho não gera desconfiança ou ressentimento para com Deus. O Evangelho, ele cria esse temor em nossos corações, a partir de que nós vamos tendo conhecimento. Agora entenda, irmãos, para o não crente, para quem não creu, o temor é de condenação. É um temor já de julgamento, conforme diz o escritor aos Hebreus. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa do juízo e fogo vingador para os adversários, para quem não teme a Deus. Mas para nós crentes, o temor é uma reverência, uma profunda reverência a Deus. Se você não está em Cristo, você é adversário dele. Agora, se você está em Cristo, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. A motivação para um filho obedecer o seu pai, qual é? Deve ser o respeito e o amor, sim ou não? Porque não é sobre eu amo, eu obedeço meu pai por medo, não. Eu obedeço o meu pai e a minha mãe porque eu amo e tenho respeito por ele. Então entenda, a motivação para um filho obedecer é porque ele ama. Vamos desenhar aqui uma coisa. Um homem passeia pela selva, quando de repente ele se depara com um leão adulto de frente com ele. Que palavra lhe vem à mente de imediato aí? Medo. Sim ou não? Medo. Para um covô, né? E aí, mesmo o mais corajoso dos homens tremeria desprotegido do rei da selva. Ainda bem que ele não bateu a mão no peito e falou que era o Tarzan, né? Mas entenda, o leão, que é o mais
que é o mais majestoso da selva, é o mais forte, é um dos mais ágeis, capaz de com um único movimento ferir mortalmente a sua vítima. Agora entenda, afinal de contas, leões não são gatinhos, viu, Manuel? Ou cachorros. Nós não podemos bater a mão na coxa e falar: vem, de forma nenhuma. Mas se por um milagre aquele homem se tornasse o filhote do leão, aquilo que trazia medo agora lhe trará o quê? Conforto e segurança. Aquele a quem antes temia, aquele que antes queria manter distância, agora ele convida para você estar mais perto. Escuta aqui. Assim é o temor a Deus. Não é sobre ter medo, porque muitos ainda cristãos têm medo do leão de Judá. Com razão. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o Todo-Poderoso, capaz de fazer a alma aparecer em um segundo no inferno. Qualquer pecador sensato tremeria diante dele, diante do Rei do Universo. Até os demônios, diz a Bíblia, que creem, mas também tremem diante dele. Afinal, o Deus eterno não é um animal de estimação para você convidá-lo e fazer dele o que você deseja. Contudo, um milagre aconteceu para aqueles que tornaram filhos do leão, aqueles que são filhotes do leão. Para estes o temor não é amargo, para estes o temor é doce. Esse temor não faz fugir dele, mas esse temor faz se aproximar mais dele. Você está aqui? Então o temor do Senhor não é medo das consequências do pecado, irmãos. Não. O temor do Senhor é respeito por Ele, é reverência por aquele que nos ama. O temor do Senhor não é medo da punição, não. Ou ter medo do leão, não. Mas o temor do Senhor é sobre não querer, sobre não desejar desagradá-lo. O temor do Senhor é sobre não querer desrespeitá-lo. O temor do Senhor é querer não ser irreverente a Ele. O temor ao Senhor é você entender uma coisa: por que eu sirvo a Deus? Eu sirvo a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Vai para o inferno do mesmo jeito. O temor ao Senhor, eu sirvo a Deus porque eu quero ir para o céu? Porque é onde Deus está, e a minha motivação é ir para onde Ele está. O Spurgeon diz que se Deus estivesse no inferno, é para lá que eu queria ir, porque o inferno só é inferno porque Deus não está lá, e céu só é céu porque Deus está lá. Amém? Então entenda uma coisa, meu irmão, você tem que entender isso aqui em nome de Jesus, que temor a Deus não é sobre você pecar e correr para esconder, não. Temor a Deus é você ver o pecado e falar assim: eu não vou desrespeitá-lo, eu não vou desagradá-lo, porque eu temo a Deus, eu não quero desrespeitá-lo. É honrá-lo. Temer ao Senhor não é ter medo. Temer ao Senhor é aquilo que um dia era medo, mas hoje se torna prazer. Se fosse antes, podia correr igual Adão, mas hoje não. Temer ao Senhor, sabe o que é? É até a certeza que hoje eu posso entrar com ousadia no Santo dos Santos. Porque se fosse antes, eu não era digno de forma nenhuma. Mas é entender também que temor ao Senhor não é viver uma vida de pecado, mas é entender que temor ao Senhor é se pecou hoje, se arrepende hoje também, porque aí Ele te dá ousadia para adentrar esse lugar santo. Temer ao Senhor é se arrepender, é ficar mal com o pecado, é ver o pecado, é caiu, mas é se sentir tão mal, mas tão mal com aquilo, porque desrespeitou a Deus, porque feriu a santidade dele. Esse é chegar sem medo,
sem vergonha. Temer a Deus não é ter medo de Deus, de um Deus iracundo, que está só esperando você falhar ele. Agora eu te mato. Não. Isso não é temor a Deus. Temer a Deus é reconhecer a sua soberania, a sua grandeza, é entender que você depende exclusivamente dele. E por quê? Porque você quer agradar a Deus. É reconhecer a ele como único e verdadeiro. É ver crentes que de fato nasceram de novo, que com ousadia não corre para pecar, mas com ousadia corre para ele, para dizer: Senhor, eu pequei, eu falhei, eu tropecei, mas eu estou aqui arrependido. Isso é temer ao Senhor, irmãos. Temer ao Senhor é você ter medo da punição. Eu estou me achegando a Ele, não é para Ele afastar a punição, não é para Ele afastar as consequências, mas é para Ele me perdoar, porque eu quero ter paz com Deus. Eu quero agradá-lo. Temer ao Senhor é a síntese do livro de Provérbios. Aqui está então a gênese de toda a sabedoria e da sua própria essência. O temor ao Senhor, irmãos, é o grande freio moral que nos protege das propostas sedutoras do enriquecimento ilícito e nos blinda da sedução perigosa das aventuras sexuais. O temor ao Senhor nos afasta dos caminhos escorregadios e firma os nossos passos nas veredas da justiça. O temor ao Senhor nos desvia das companhias erradas e dos lugares errados. Foi o temor de Deus que livrou José do adultério. Quer correr? Corra do pecado, igual José fez. Temor a Deus fez com que Neemias não entrasse na corrupção. Temer a Deus é conhecê-lo, temer a Deus é honrá-lo, temer a Deus é obedecer-lhe. Temer a Deus é colocar os pés na estrada da santidade e beber das torrentes da felicidade. Quando tememos a Deus, irmãos, nossos dias são dilatados na terra e nós somos poupados de muitas aflições. Quando tememos a Deus, nossos dias são dilatados. Tememos a Deus sem entristecê-lo. O nosso temor tem que ser um temor sadio, humilde e ensinável, e que afasta do mal. O temor do Senhor é um ingrediente necessário para o aperfeiçoamento da santidade. Temor a Deus e santidade caminham junto. Não tem como você dizer que teme a Deus, mas leva uma vida impura, incoerente. O temor do Senhor envolve a ideia de santidade, não é a princípio por não pecar. Não é isso a princípio. Escuta, confiança tem a ver em confiar no caráter de alguém. Escuta, Deus não é como nós. Vou repetir. Deus não é como nós, só porque Ele é maior e melhor. Não. Deus não é como nós de forma nenhuma. Quando você olha para Deus e o resto da criação, nós não vemos uma diferença quantitativa, nós vemos uma diferença qualitativa. Ele está, escute isso aqui, Deus está em uma categoria que só tem Ele lá, somente Ele e mais ninguém. Na oração do Pai Nosso, você vai entender agora qual que é o pedido de Jesus ali. Ele fala que o seu nome seja santificado. Escuta isso aqui. Jesus está dizendo assim: Pai, que o teu nome seja separado, que o seu nome seja distinto do comum, que o seu nome seja distinto, separado. O desejo do coração de Jesus tem que ser o mesmo desejo nosso, é que o nome de Deus seja sempre colocado em uma categoria distante de todas as coisas. Isso tem a ver com temor a Deus, com reverência ao Senhor, entender a santidade de quem Ele é.
reconhecimento que ele não é um meio entre muitos. Não. Ele não é mesmo nem o maior entre muitos, porque não há nada compara a ele. Nada. Ele é separado de muito numa categoria que só pertence a ele mesmo. Aí tem uns que dizem: Deus nos criou porque ele se sentia sozinho. Seu nariz. De forma nenhuma. Deus era feliz em si mesmo, na trindade com ele, o Pai, o Filho. Ele era feliz, havia uma comunhão trinitariana ali. E nessa categoria, nós estimamos, irmãos, que ele tem mais valor do que toda a criação combinada. Nós não colocamos a Deus naquilo que é comum a nós. Se somos cristãos maduros, e quanto mais vemos o quanto ele é separado, quanto mais nós entendemos que ele é separado, mais ainda iremos reverenciá-lo, mais ainda iremos o temer. Mas para isso é preciso entender o quê? Que é preciso conhecê-lo, conhecer o seu nome, conhecer o seu caráter e conhecer os seus atributos. E alguns hoje tentam vender uma imagem equivocada, dizendo que o temor ao Senhor é coisa do passado, é coisa antiquada. Meu avô falava muito disso, minha avó também, mas hoje não. Os tempos mudaram. Hoje nós estamos na modernidade, né? Hoje não precisa de temor a Deus. Não, temor a Deus é algo só do Antigo Testamento. É? Vamos de Bíblia. Atos 2:43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Escute isso aqui. Em cada significa que em todos eles coletivamente, mas também em cada um deles individualmente havia temor. Novo Testamento. Para haver temor coletivamente, tem que haver individualmente. Temor não é sobre estar aqui adorando. Temor, sabe onde é você exercer? É lá na sua casa, é no seu trabalho, é lá nos seus estudos. Quero ver você temer a Deus lá. Quero ver você reverenciar Ele lá. Porque aí haverá temor coletivamente na igreja. Atos 9:31. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia, Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, e a igreja crescia. Não é só temor do Senhor presente na igreja, mas também é o fato de que ele aparece vinculado à obra do Espírito. Então, se eu temo, o Espírito trabalha. Se eu sou uma igreja temente a Deus, ele vai cumprir aquilo que ele tem para cumprir. Ele tem liberdade para exercer e fazer na igreja, e fazer cumprir a vontade de Deus. Tenha temor. Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. A relação de temor com a pessoa de Cristo, numa epístola como a de Efésios, é uma igreja do Novo Testamento. E encerra então aqui qualquer possibilidade de discussão. Tem vários, eu só não quis colocar. Então escute isso aqui, irmãos. Não existe esse negócio de chegar diante de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, só porque você chama Ele de Pai. Escute isso aqui. Só porque Ele é meu Pai, eu não devo reverenciá-lo. É? Cada um com a sua educação, né? Mas eu, Edgar e meus irmãos aprendemos a dar benção ao papai, a mãe, o avó, a avó, o vô, o tio, a tia, até as irmãs aqui que eu dou benção também. Que elas já chegam e falam assim: você tem que dar para ser meu neto. Eu falo: benção, respeito. Respeito. Mas escuta que não é sobre só isso que eu quero falar aqui. Mas não é só porque você chama ele de pai que você acha que tem uma certa intimidade que você pode chegar do jeito que você chega. No dia que eu cheguei diante do meu pai, achei que eu tinha muita intimidade, chega e falou: qual é, Zé?
Você corre, então eu te pego. Esse negócio de intimidade demais, toma cuidado, tá? Que a gente acha, porque tem tanta intimidade com Deus, a gente acha que a gente tem autoridade de falar com Ele como deve entender. De pôr Ele na parede e achar que Ele, né? Me desculpe, mas com amor, se você não respeita seu pai na terra, o problema é seu. Mas com Deus não funciona assim não. Ele pode ser chamado de pai, Ele é o seu pai porque Ele te chama de filho, mas Ele deve ser respeitado e reverenciado e temer a Ele com obediência. Isso é princípio, e princípio não se quebra. O temor é o princípio então que conduz à vida, e a ausência de temor vai conduzir uma vida desordenada e insensata. O temor a Deus, isso aqui é interessante. Eu vou usar a palavra medo aqui, mas do medo do sentido de sujar a santidade de Deus. Por quê? Não é porque eu sujei a santidade de Deus que Ele vai me matar, que Ele vai fazer algo comigo. Não entenda assim. Mas é você entender que temer a Deus é não querer sujar a santidade dele. É como se você está um médico que se veste todo de branco, ele está andando na calçada e está vindo um carro e passa naquela água preta, respinga caldo preto para todo lado, ele olha e fala, pronto. Quando nós pecamos, nós fazemos isso com a santidade de Deus. Nós maculamos a santidade, nós trazemos impureza nesse sentido. Irmãos, isso é sério. Nós estamos falando sobre a santidade de Deus. E nós não levamos a sério a santidade de Deus, mas Ele leva a sério a santidade, porque Ele é um atributo do seu caráter. Ele é santo. Possuir temor significa respeitá-lo, obedecer à sua vontade e procurar honrar o seu nome. Temer ao Senhor é ao contrário de ficar tentando ao Senhor. Como é que eu tento ao Senhor, Edgar? Tenta. Sabe de que forma nós tentamos ao Senhor? Quando de forma deliberada desobedecemos. Quando nós de forma deliberada desobedecemos, estamos desafiando a Ele a intervir. Filipenses 2,12, Paulo diz: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não, ó, isso aqui é sério, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. É sobre obedecer a Ele. Deus está vendo tudo, né? Mas é sobre temer ao Senhor quando não tem nenhum líder te vendo. É sobre obedecer ao Senhor quando o seu chefe, o seu patrão não está vendo. É quando os seus pais não estão te vendo. É exercer o temor ao Senhor. Desenvolva a sua salvação. E aí, a gente, né? Aí tem uns jovenzinhos, uns adolescentes falam assim, né? Pastor, aonde está na Bíblia que ficar é pecado? Por quê? Porque eles querem uma autorização da Bíblia para poder pecar, né? Não, pode ir tranquilo, não é pecado não. Realmente a Bíblia não tem a palavra ficar, mas tem uma palavra lá que Paulo coloca de duas. Ele fala sobre imoralidade sexual e sobre prostituição. Primeiro, prostituir é entregar o corpo a quem não é seu. Porque o corpo do outro só passa a ser seu quando você casa com ele. A Bíblia diz isso. Se você faz isso antes de casar, prostituição. Imoralidade sexual. E aí Paulo vai dizer lá em Coríntios: ficarão de fora os imorais, os prostitutos ou prostitutas. Está na Bíblia.
não sou eu. Não sou eu, é a Bíblia que está dizendo. Então entenda uma coisa, irmãos, o que devemos fazer, sabe o que é? Estudar mais sobre Deus e a sua palavra. É entender a sua natureza e os seus atributos. E isso nos fará andar com entendimento, gerar entendimento, conforme o texto nos ensina. Como que o texto nos ensina? Olha lá. Olha o que o texto diz. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo gera prudência, entendimento. O conhecimento cresce, gerando reverência. E essa reverência, Deus fará com que nós venhamos viver de forma diferente. E não de acordo com aquilo que nós achamos que é certo aos nossos olhos, mas viver de acordo com a vontade de Deus. Você está aqui? Um benefício de conhecer a Deus é que esse conhecimento nos dá entendimento. E é compreender de acordo, é sobre ter domínio sobre algo. Olha o que Salmos 9:10 diz: em ti, pois, confiam os que conhecem. Então ele está dizendo, interpretação rápida, os que não confiam porque não conhecem. O nome de Deus se refere, irmãos, ao próprio Deus. É por isso que é errado, irmãos, tomar o nome de Deus em vão e usar ele de forma fútil. Porque a mesma boca que fala Deus está aqui, Deus é bom, é a mesma boca que é usada para falar palavras torpes. Quem teme ao Senhor não tem atitudes assim. Provérbios capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância e o mau caminho, e a boca de quem fala coisas perversas. Falar o nome de Deus em vão, ou fazer um juramento com ele, tipo, eu juro, ou, estou falando sério, senhor, diante de Deus. Deixa eu falar para você uma coisa, igual eu falei de manhã. Quando chega ao ponto de você falar que é diante de Deus para alguém, é porque as suas palavras já não tem mais crédito, já não tem mais confiança. Aí é preciso você usar o quê? O nome de Deus para dar respaldo à sua fala. E mesmo assim, mentimos diante de Deus. Para com isso. Começa a colocar vida prática naquilo que sai da nossa boca. Respaldo. A minha prática tem respaldo com aquilo que eu falo. Pode acreditar, pode confiar. Você fica colocando Deus e ainda erra e fala e mente. Quer o conselho, irmão? Não toma o nome de Deus dessa forma. Não faça piada com o nome de Jesus. Não faça piada sobre Deus. Nunca fale desse nome sem antes, olha, perceber se os seus joelhos estão tremendo. Porque uma coisa é certa, irmão, nós somos o povo que era para ser mais reverente a Deus, mas nós somos os mais irreverentes. Por quê? Porque era o povo que era para ter mais conhecimento de Deus e não tem. Conhecemos tão pouco de Deus e a sua santidade. Porque o propósito é conhecer a Deus, é produzir piedade, devoção em quem o conhece. Nós temos que praticar o que nós sabemos. A palavra piedade, que melhor corresponde ao Antigo Testamento, é temor ao Senhor. E novamente a ênfase no Novo Testamento está na ligação de conhecer a Deus e viver de forma piedosa. Se o temor do Senhor é princípio da sabedoria, sabedoria é um temor prático. Pois a sabedoria é o conhecimento, no caso de Deus, já aplicado. É sabedoria e temor. A sabedoria que consiste no temor a Deus é sobre um conhecimento aplicado, um conhecimento vivenciado e posto em prática. Quando isso? Na nossa vida diária. Então seja muito cuidadoso, porque aqueles que conhecem o nome do Senhor colocam a confiança no Senhor. Quem não confia no Senhor é porque ainda não conhece quem Ele é e os seus atributos, o seu caráter.
O temor do Senhor é o oposto da superficialidade lisonjeira. O que é isso? É uma superficialidade que envaidece, que perde a preferência, que vai embora. Esta humildade não se importa de depender totalmente do Senhor. C.S. Lewis diz assim, em Deus você está diante de algo que é em todos os aspectos incomensuravelmente. O que é isso? Que não pode ser medido ou avaliado. Ele é superior a tudo e a todas as coisas e não pode ser medido e nem será avaliado. Então, se pensarmos que podemos viver um só dia de nossas vidas sem nos submetermos ao Senhor, cedendo a sua sabedoria superior e baseando em sua infinita provisão a cada momento, nós estamos enganando a nós mesmos. Não importa o quão brilhante nós somos, quantas faculdades nós temos, se nós dependermos do Senhor. Uma fé, uma confiança no Senhor está baseada no caráter dele. O temor do Senhor é uma coisa saudável, é dar reverência a quem merece toda a reverência. E isso é um grande problema para nós. Por quê? Porque fomos criados em uma sociedade que tem regras e leis que nós mesmos desobedecemos ela todos os dias. Na igreja primitiva, na história da igreja, tem um conto lá, capítulo 5 de Atos vai tratar a história de Ananias e Safira. Deus mata os dois. Deus tirou a vida dos dois. E aí entenda, por quê? Porque eles mentiram a Pedro, que era o líder da igreja, e mentiram a Deus. Aí o versículo do 11 do capítulo 5 diz assim, e sobreveio um grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram essa notícia desse acontecimento. O versículo 13 relata que os incrédulos não ousavam associar-se a eles. Opa, que isso? Como assim? Isso é precisamente o oposto a uma igreja que tenta ser popular nos dias de hoje. Não tem problema não. Ela larga as suas bases teológicas e deixa entrar. Deixa no sentido de que pode entrar e permanecer do jeito que quiser. Pode entrar e fazer o que quiser. E aí vai alargando. Pode pregar qualquer coisa, pode fazer. Só não pode honrar a Deus. O resto você pode fazer tudo. Nós vemos isso. Só que entenda, totalmente contrário às igrejas de hoje. Em vez de atrair os incrédulos à igreja, não, venha, mantenha aqui, você está seguro. Aqui você não, permaneça do jeito que você quer, não tem problema não. Sabe o que Deus fez? Deus fez isso e usou o temor que estava acontecendo para manter estes que não quer ter compromisso afastados dele. O temor a Deus, irmãos, foi um tema central da igreja primitiva, assim como foi no Antigo Testamento. Incrédulos e crentes foram igualmente ensinados a temer a Deus. Ninguém, irmãos, senão um tolo, haveria de tratar a Deus com frivolidade. Era este temor que atraía as pessoas à salvação, conservando elas em obediência. Então entenda, o que vai te fazer você permanecer de pé não é a sua comida gostosa, não é sobre você somente ler a palavra uma vez na semana, mas é sobre temer ao Senhor que vai fazer eu e você permanecer de pé. E hoje em dia, ao invés da igreja suscitar o temor a Deus, nós estamos retratando a Deus como um Deus legal. Quem é Deus para você? Deus é legal. É um Deus festivo, é um Deus pacato. É um Deus que é manso e permissivo. Esse não é o Deus da Bíblia. Sabe o que nós deveríamos fazer? Como pecadores arrogantes que nós somos muitas das vezes com as nossas atitudes, deveríamos chegar diante de Deus como o publicano chegou.
diante de Jesus. Lucas 18. O publicano estava de pé olhando de longe, mas nem sequer conseguia olhar para o céu. Mas ele batia a mão no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, tem pena de mim, porque eu sou pecador. É entender a tamanha depravação, é entender o tamanho de pecador que eu e você somos, que nem se possível consegue olhar para o céu, porque diante dele está um Deus que é santo. Mas é bater a mão no peito e não dizer que a cada dia eu sou mais santo. Não é sobre bater a mão no peito e dizer que eu sou alguém. Não é sobre isso, mas é sobre bater a mão no peito e dizer: Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. É reconhecer quem nós somos e que carecemos do perdão dele. O que aprendemos com Ananias e Safira é que a ira de Deus não pode ser levada com leviandade. Pedro escreve em 1 Pedro 4,17: e assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus, e espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Somos conhecidos por Deus. Paulo fala em 2 Coríntios 5,11: e assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas. Eu já li na Elícia aqui, 1 Pedro 4,17: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não temem ao Evangelho de Deus? Nós, irmãos, temos que entender que Deus, Ele é digno do nosso temor. Não por haver algo inconstante na sua natureza, mas entenda, mas porque Ele é digno do nosso temor, por causa da sua bondade, por causa da sua grandeza, por causa da sua santidade. O temor a Deus é algo que temos que manter constância, tem que ser contínuo. Não é só aqui aos domingos, mas é na segunda, quando você sai para fora. Salmo 147, verso 11: o Senhor se agrada dos que o temem. O Senhor se agrada de quem o temem. O Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. O temor de Deus, irmãos, é exibido em uma conduta verdadeira. Então, todas as vezes que você ler esses textos que eu vou ler aqui agora, exemplos de temor piedoso, Gênesis 22:12, Deus disse para Abraão: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada com ele, pois agora sei que você teme a Deus. Gênesis 39:9: e ele não vedou nada a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como eu, pois, cometeria eu tamanha maldade e desobedeceria a Deus? 1 Reis 18:12: pode ser que tão logo que eu me afaste de você, o Espírito do Senhor Deus o leve, não sei para onde, e se eu der a notícia a Acabe e ele não encontrar, ele o matará, este seu servo, mas este que teme ao Senhor desde a minha mocidade. Neemias 5:15: mas os primeiros governadores eram corruptos, até os seus servos dominavam o povo. E Neemias fala: mas eu, porém, não compactuei com isso por causa do temor de Deus. Atos 10:2: era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Não era só ele, mas era toda a casa. Irmãos, precisamos ter temor, senão o que nos aguarda é uma terrível expectação do juízo. Irmãos, eu tenho dó dessa geração nossa, eu vou falar minha, que se dizem ser cristãos. Escuta isso aqui que eu vou te falar e é pesado, eu falo com temor e tremor. O julgamento para as prostitutas, o julgamento para os drogados, o julgamento para os traficantes, dos chefes dos tráficos, dos chefes de Estado, por que não dizer Hitler, que matou mais de 6 milhões de judeus no holocausto que eles celebraram e agora, em memória.
Sabe de uma coisa? O juízo deles vai ser na primeira sessão. Vai ser a sessão mais leve do julgamento. Agora meu coração pesa. Por quê? Porque o festival de horrores vai ser quando a igreja, ou aqueles que se dizem ser cristãos, for julgado pelos seus crimes cometidos, pelos seus crimes contra o Estado, contra a esposa ou contra o seu corpo? Não. Mas contra a santidade de Deus, contra a majestade de Deus e contra a sua glória. Eu falo isso aqui e tremo, irmãos. Nós estamos diante de um Deus que é santo. Sabe o que nós deveríamos fazer hoje aqui? É cair de joelhos e chorar, prantear. Por quê? Porque existe um lugar, uma terra que escarnece de Deus, que ultraja o sangue do Cordeiro, que pecam desenfreadamente contra a santidade de Deus. E se nós não tomarmos cuidado, nós que somos a igreja dele, entraremos nessas estatísticas. Nós deveríamos era chorar. Jovem, vou falar daqui a pouco. David Brenner, no seu diário, ele dizia, ele morreu com 29 anos. Sabe qual era o motivo do choro dele? Ele dizendo: Senhor, os homens não te dão glórias, os homens não querem te dar a glória devida. Se a igreja, que é a igreja, tinha que dar glória, o ímpio é que não vai dar. Nós precisamos, irmãos, crescer no conhecimento de Deus, e esse conhecimento vai gerar temor. O conhecimento desse Deus santo, o povo perece por falta de conhecimento dos seus atributos, do seu caráter. Irmão, um dia todos nós vamos morrer. Eu só não sei quando, nem um dia e nem a hora, mas todos nós vamos morrer. Vamos envelhecer ou não, porque uma coisa que eu mais vi nesse século se chama jovem morrendo. Charles Studi diz assim: uma vida só e logo passará, somente o que foi feito para Cristo permanecerá. Paulo fala isso em 1 Coríntios. Pode ser daqui uns dias ou anos, lá na frente você vai olhar para trás e você pode dizer: eu não consegui o carro que eu tanto queria, eu não consegui o carro que eu tanto queria, agora eu vou envelhecer e vou morrer. Mas escuta uma coisa aqui nessa noite, em nome de Jesus. A questão não é sobre se arrepender pelo resto da vida, por querer correr atrás das coisas e não ter conseguido, mas a questão é se arrepender e for tarde, e quando olhar para trás e não ter visto que viveu uma vida que glorifica a Deus. Cada segundo da minha e da sua vida, irmãos, deve ser vivido para a glória de Deus. Cada dinheiro investido no reino, cada vez que eu e você, cada vez que nós investíssemos mais no reino, cada vez que nós respeitássemos a nossa mãe, honrássemos o nosso pai e dava obediência a Deus e a sua palavra, cada vez que os nossos joelhos se dobrassem, mesmo cansados, mas inspirado, eu dobro o joelho mesmo cansado, mesmo machucado, mas eu dobro o joelho porque eu quero ter comunhão com Ele. Cada vez, e Lagoinha, cada vez, jovens, irmãos, não viva as coisas fúteis dessa vida. Eu e vocês, nós, jovem, não se preocupe se você tem ou não um celular do ano. Não se preocupe se você vai ficar para titio ou para titio. Se preocupe em agradar a Deus.
se preocupe se você tem um carro ainda que tanto você queria ou não. Se preocupe se você tem a casa ainda não. Se preocupe em colocar Deus como prioridade. Se preocupe em poder reverenciá-lo. Se preocupe em obedecê-lo a Ele. E as outras coisas, se vier, é circunstancial. É viver a Deus com o Senhor em temor, em santidade, em respeito. A doença chega, irmãos, e ela chega sem avisar. E muitas das vezes ela vem para levar. Ela vem e pode ceifar a nossa vida. Uma coisa, irmãos, que eu quero que você entenda nessa noite aqui também. Mas pastor, você ficou 2 domingos sem pregar, quarta, e você vem com essa mensagem já? Porque enquanto eu estava de repouso, eu estava me preocupando com o que Deus queria falar com a igreja. Então entenda uma coisa, meu irmão. Eu não vou pregar um sermão aqui para agradar a você. Não vou. Se você quer um sermão que te agrade, YouTube, coloca o tema da mensagem que você quer ouvir e vai aparecer para você um tanto lá. Aí você pode ouvir. Mas escuta uma coisa. Porque enquanto eu estiver aqui como um pastor, como aqueles que os meninos que pregam aqui, o compromisso nosso é sempre, primeiramente, agradar a Deus. É fazer com que eu e você andemos no temor do Senhor. E meu último conselho para nós, nessa noite. Temos pouco tempo para conhecermos ao Senhor e temê-lo. Para de achar que você viver na vida que você quer, do seu jeito, que não tem nada a ver, que não tem problema. Para. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Pastor, a Bíblia não diz que é pecado, mas também diz que não é. O que eu faço? Eu, Edgar, não faço. A dúvida é pecado. A dúvida é pecado. Então não faça. Eu vou ou não vou? A Bíblia não dá para isso. A Bíblia fala sobre tudo, mas está dizendo, qual que Paulo fala em 1 Coríntios 5,17? Todas as coisas me são lícitas. Eu posso? Pode, vai lá. Mas vai me edificar em quê? Que crescimento vai me trazer? Que benefício vai me trazer? Segundo, terceiro, vai glorificar a Deus? Temos pouco tempo para conhecermos ao Senhor e temê-lo. Fica de pé no seu lugar. Coloque a mão no seu coração aí, meu irmão.